Seja bem-vindo a essa edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E os eventos climáticos extremos serão mais frequentes no Brasil. O alerta foi feito por especialistas no momento em que o país enfrenta as piores enchentes na história do Rio Grande do Sul, que devastaram cidades, deixando um rastro de destruição, mais de 100 mortos, além de centenas de milhares de desabrigados. Inundações históricas, recorde de incêndios florestais, ondas de calor sem precedentes e secas. Os especialistas advertem que os eventos extremos se multiplicam e serão cada vez mais frequentes no Brasil. O pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e arrasou com a economia do estado agrícola. As autoridades afirmam que a recuperação pode levar meses ou até anos e um grande plano de reconstrução será necessário. Outras tragédias atingiram o Brasil recentemente. No ano passado, o país registrou 1.161 desastres naturais, uma média de mais de 3 por dia. Os números são um recorde desde que os registros começaram em 2011, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O fenômeno natural do El Niño também tem causado um impacto, mas os especialistas afirmam que os eventos climáticos extremos ou raros estão cada vez mais frequentes devido ao aquecimento progressivo do planeta. As chuvas extremas no Brasil no ano passado causaram pelo menos 132 mortes e mais de 9 mil feridos, enquanto cerca de 74 mil pessoas perderam suas casas. Os danos materiais foram estimados em mais de 5 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, o balanço provavelmente será pior do que em todo o ano de 2023. E o número de afetados e os prejuízos econômicos ainda são incalculáveis. As emissões de dióxido de carbono para o meio ambiente são as principais responsáveis pelo aquecimento global. Entre janeiro e abril foram registrados mais de 17 mil incêndios florestais, mais da metade deles na região amazônica, onde aumentaram 153% em um ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, também sofreu uma seca histórica no ano passado. A Organização Meteorológica Mundial também anunciou um dado alarmante. Segundo a agência da ONU, o fenômeno El Niño e os efeitos do aquecimento global desencadearam um recorde de desastres climáticos na América Latina e no Caribe em 2023. O relatório confirma que o ano passado foi o mais quente de que se tem registro na região. O texto adverte que a elevação do nível do mar e o recuo das geleiras prosseguiu no mundo. O relatório lembra que uma grande mudança na distribuição de chuvas causou secas e incêndios florestais, além de inundações e deslizamentos. A Organização Meteorológica Mundial atribuiu o aumento destes eventos extremos à combinação das condições associadas ao El Niño com as consequências das mudanças climáticas induzidas pela ação humana. A OMM descreveu o El Niño como um padrão climático natural associado ao aquecimento da superfície oceânica no Pacífico tropical. O fenômeno geralmente ocorre a cada 2 a 7 anos e dura entre 9 e 12 meses. Como acabamos de ver, o mundo passa por uma sequência de 11 meses seguidos de temperaturas anormalmente altas, tanto no ar quanto na superfície dos oceanos. Apesar do enfraquecimento do fenômeno climático El Niño, as consequências têm sido sentidas em diversos lugares do mundo. Até alguns meses atrás, um dos picos mais altos da Colômbia, o Itacuba Blanco, estava coberto por um liso lençol de neve. Mas as geleiras estão derretendo, sinal inédito de um drama que pode levar à sua extinção. Um dos picos mais altos da Colômbia, o Itacuba Blanco, estava coberto por um liso lençol de neve até alguns meses atrás.
Mas o fenômeno do El Niño, que aumenta as temperaturas no Oceano Pacífico, causa ausência de nebulosidade, o que afeta a precipitação de neve nas geleiras. Agora, o manto branco tem enormes fendas. Se derritió la nieve por ausencia de precipitaciones. A neve derreteu devido à falta de precipitação. O gelo foi exposto à radiação solar e isso acelerou a função de gelo, como chamamos. La fusión del hielo, como llamamos. Desde novembro, a capa de neve começou a desaparecer em um ritmo alarmante para os especialistas no Nevado El Cocuy, no extremo leste do departamento de Boyacá. Na parte mais baixa do Ritacuba Blanco, a cerca de 4.950 metros acima do nível do mar, a rocha, escondida por séculos sob a neve, foi exposta. E este ano, cada vez que você sobe é pior. Já há uma nova fenda, mais de gelo no topo. Às vezes você sente que blocos de gelo estão caindo do Ritacuba Negro e isso é uma perda de geleira. O El Niño atinge a Colômbia desde o final de 2023. O país registrou o mês mais quente de todos os tempos em março, com temperaturas de até 42,4 graus Celsius em algumas áreas. Observamos o páramo muito seco. Observamos o páramo muito seco, pequenas lagoas totalmente secas e as geleiras, é claro. A borda inferior recuou bastante, cerca de 20 a 25 metros nesta temporada. Alrededor de 20 a 25 metros nesta temporada. O Ritacuba Blanco é o que mais possui fendas entre os picos nevados do país, que podem ser extintos. Os turistas visitam e posam para fotos enquanto é tempo. As geleiras de El Cocuy, um paraíso frio onde nascem os rios, são o lar de aves como condor dos Andes e mamíferos como antas e veados. Segundo dados de 2022, cerca de 12,8 quilômetros quadrados desse território estavam cobertos por gelo e neve. É a menor extensão desde que o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais passou a monitorar a região. Para os especialistas, a solução seria a presença do fenômeno climático Laninha, que é caracterizado por chuvas fortes. De acordo com o Observatório Europeu do Clima, Copérnicus, em 2023, o planeta passou pelas temperaturas mais altas desde que há registro. A ONU calcula que em 2024, o mundo poderia quebrar esse recorde. As geleiras são termômetros fiéis desse aquecimento global. Falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, mais de 100 mil pessoas fugiram da cidade palestina de Rafah nos últimos dias em busca de refúgio em outras partes da faixa de Gaza. O exército de Israel ameaça iniciar uma grande ofensiva terrestre na região que pode causar inúmeras mortes. De acordo com a ONU, quase 1,4 milhão de pessoas estão aglomeradas em Rafah, perto da fronteira com o Egito. Entre elas, mais de 1 milhão que fugiram para lá no início da guerra, há 7 meses. A situação é muito difícil. Todas as escolas foram evacuadas, tudo foi destruído em Al-Nima, Al-Alda, teve uma evacuação completa. Não há sinal de vida lá, a humanidade está condenada, não tem nada lá, mercados, vida, comida ou água. As pessoas não sabem mais aonde ir. Acho que as negociações são inúteis e sem sentido. Eles estão dizendo que vão declarar uma trégua e vão chegar a um acordo todo dia. Eles estão dizendo que vão declarar uma trégua desde o início da guerra. Eles estão mentindo. Israel afirma que os últimos batalhões do Hamas estão entrincheirados em Rafah e insiste que vai iniciar uma operação terrestre para aniquilar o movimento palestino. As ameaças da operação geraram reações de países ocidentais que tentam dissuadir o governo israelense da invasão. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel é forte o suficiente para lutar sozinho. A declaração do líder israelense foi dada depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar a suspensão do envio de armas ao país judeu. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que se Israel tiver de ficar sozinho no conflito, ficará sozinho e lutará com unhas e dentes. Na Guerra de Independência, há 76 anos, éramos poucos contra muitos. Não tínhamos armas. Havia um embargo de armas a Israel. Mas com o nosso grande espírito, heroísmo e unidade vencemos. Estamos determinados e estamos unidos para derrotar os nossos inimigos e aqueles que procuram as nossas almas. Se tivermos que ficar sozinhos, ficaremos sozinhos. Já disse, se for preciso, lutaremos com unhas e dentes.
O presidente americano Joe Biden alertou na quarta-feira que vai deixar de fornecer a Israel projéteis de artilharia e outras armas se uma grande ofensiva for lançada contra a cidade palestina de Rafah, em um aviso sem precedentes de Washington. As universidades do Reino Unido se juntaram aos protestos estudantis que tomam campus de vários locais do mundo. A mobilização estudantil por Gaza ganha espaço nas universidades britânicas. No campus da SOAS, sigla em inglês para a Escola de Estudos Africanos e do Oriente, em Londres, várias barracas acompanhadas de bandeiras palestinas foram montadas. Alguns estudantes, muitos com máscaras, se sentam sobre toalhas azuis ao lado das tendas, com cartazes que pedem um cessar-fogo. Outros acampamentos de características parecidas surgiram em várias universidades britânicas em uma extensão do que ocorreu nos Estados Unidos. Os estudantes afirmam que o objetivo é pressionar a administração britânica a aderir às exigências dos estudantes e expor o papel das empresas que participam do que é chamado de economia de colonização ilegal e comércio de armas de Israel. A Universidade de Warwick, no centro da Inglaterra, foi a pioneira neste movimento no Reino Unido, com um acampamento de solidariedade a Gaza iniciado em 26 de abril. Em seguida, começaram a aparecer barracas nas universidades de Newcastle, Edimburgo, Manchester, Cambridge e Oxford. O Serviço Ucraniano de Segurança anunciou a detenção de 2 agentes acusados de envolvimento em um plano coordenado pela Rússia para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outras autoridades. 2 coronéis responsáveis pela proteção de funcionários de alto escalão ucranianos foram detidos. Eles são acusados de envolvimento em um plano coordenado pela Rússia para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outras autoridades. Outros representantes de alto escalão dos círculos militares e políticos também estavam no alvo, como o diretor da inteligência militar, Kirilo Budanov. De acordo com Kiev, os 2 coronéis teriam transmitido informações confidenciais à Rússia. Entre as estratégias do complô estariam a tentativa de recrutar soldados próximos ao serviço de segurança de Zelensky para tomá-lo como refém e matá-lo. Um dos integrantes da suposta rede obteve drones explosivos. A Ucrânia denunciou em várias ocasiões diversas tentativas de assassinato do presidente, de funcionários do governo e de seus familiares. A chinesa ByteDance, dona do TikTok, entrou com uma ação no Tribunal Federal dos Estados Unidos buscando derrubar uma lei que força a venda da rede social no país. O aplicativo e a matriz chinesa entraram com uma ação em um tribunal federal, alegando que a lei que dá um ultimato e ameaça bani-la do país no próximo ano é inconstitucional. A plataforma de compartilhamento de vídeos é utilizada por 170 milhões de americanos. Washington considera que o aplicativo recolhe dados que podem ser utilizados pelo governo chinês para fins de espionagem e propaganda. O TikTok e inúmeras personalidades consideram que a lei viola a liberdade de expressão, que é garantida pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. A batalha jurídica poderá chegar até a Suprema Corte americana. A ByteDance negou repetidamente qualquer vínculo com o governo chinês. A empresa garantiu que nunca compartilhou e nem compartilhará dados privados de usuários americanos com Pequim. E falando agora sobre saúde, o grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou o fim das vendas de sua vacina contra a Covid, uma das primeiras produzidas na pandemia, após a redução da demanda. De acordo com a empresa, mais de 6,5 milhões de vidas foram salvas apenas no primeiro ano de uso do medicamento. De acordo com o grupo farmacêutico britânico, há um excedente de vacinas atualizadas disponíveis, o que levou a uma queda na demanda pela Vaxzevria. A farmacêutica decidiu iniciar a retirada do imunizante do mercado na Europa. A Agência Europeia de Medicamentos informou no seu site que a autorização de venda tinha sido retirada a pedido do laboratório. A AstraZeneca destacou o orgulho do papel da Vaxzevria para o fim da pandemia global. Segundo a empresa, mais de 6,5 milhões de vidas foram salvas apenas no primeiro ano de uso do medicamento e mais de 3 bilhões de doses foram distribuídas em todo o mundo. A vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, foi uma das primeiras a chegar ao mercado, apesar de não estar entre as especialidades do grupo britânico. E é primavera na Holanda. E as temperaturas no país europeu acima dos 20 graus não impedem que muitas pessoas visitem as pistas artificiais de esqui à medida que o esporte ganha popularidade.
Mesmo com temperaturas acima de 20 graus e um verão europeu que se aproxima, os holandeses se agasalham para aproveitar as pistas artificiais de esqui. Dentro do armazém chamado Snow World, no oeste da Holanda, os termômetros chegam a 6 graus negativos e crianças brincam na rampa de neve como se estivessem nos Alpes. Mas muitas delas provavelmente nunca viram uma montanha, pois vivem em um dos países mais planos do mundo, com o pico mais alto de 322 metros. Anualmente, 1,1 milhão de holandeses tiram férias de inverno e cerca de 3,8 milhões deles visitam nossos sites por ano para obter informações sobre áreas de esqui. Portanto, 1 em cada 5 holandeses está interessado em esportes de inverno. 1 milhão vai para a neve anualmente. Os holandeses são conhecidos por produzirem famosos patinadores de velocidade, mas também são grandes fãs do esqui, apesar da escassez de pistas naturais. Nenhum outro país possui tantos centros de esqui cobertos por pessoa. De acordo com a Federação Real Holandesa de Esqui, existem 7 instalações para 18 milhões de habitantes e eles têm como objetivo tornar o esqui um esporte de ponta. Mas, enquanto isso não acontece, a maioria dos visitantes vai ao mundo da neve para relaxar. Bem, comparado com esquiar nas montanhas, fica um pouco chato depois de 2 horas, mas fica a 20 minutos do lugar onde moramos, então é uma boa oportunidade. Eu esquio principalmente para minha saúde mental. Chego aqui, vou esquiar e me sinto muito relaxada. É como se eu estivesse praticando meditação. Mas a visitante acha um pouco bizarro esquiar em ambientes fechados, em uma época em que os holofotes estão voltados para o esporte por seu impacto no clima. O porta-voz da Federação Real Holandesa de Esqui afirma que a Snow World trabalha com sustentabilidade, principalmente ao tentar tornar todas as suas atividades neutras em carbono. Mas afirma que o galpão é uma geladeira gigante e que faz 20 graus lá fora. E antes de encerrar, olha só que bacana, o maior festival de cinema do mundo vai usar uma nova tendência tecnológica para garantir a segurança da competição. Cannes decidiu adotar a inteligência artificial para proteger a festa que ocorre na cidade do sul da França. A iniciativa é considerada um bom teste 2 meses antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. De acordo com a prefeitura, o festival será monitorado por 17 câmeras de videovigilância com o uso de inteligência artificial. O dispositivo foi instalado a título experimental e em torno do Palácio dos Festivais, a área mais vigiada e onde ocorrem as exibições dos filmes. A tecnologia permitirá ao Centro de Proteção Urbana detectar eventos ou comportamentos considerados suspeitos ou de risco. Com sua infinidade de astros, a festa atrai uma multidão de pessoas que tentam a todo custo se aproximar das estrelas da sétima arte. Cerca de 4.500 jornalistas estão credenciados para cobrir o festival que ocorre entre 14 e 25 de maio. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.